Como a gente falou na outra aula sobre o Marx, ele vai criar a teoria do materialismo histórico, afirmando que o capitalismo é um sistema que substituiu o feudalismo, né, no movimento dialético da história da humanidade, baseado na economia, movido pela economia, e que o capitalismo, então, ele manteve a estrutura, né, de duas classes sociais antagônicas, aonde há a exploração, né, onde existe a exploração dos trabalhadores, do mesmo jeito que existia a exploração no feudalismo e no escravismo. Porém, no capitalismo, essa exploração ela seria mascarada com o salário. Então, o Marx ele vai então buscar a explicação na teoria que ele chamou de mais-valia, né, que ele vai dar o nome de mais-valia absoluta, que a gente pode entender analisando esse quadro. Né? Acompanhem comigo, tá? As contas e o raciocínio, tá bom? Então, ó, o Marx ele vai dizer o seguinte: vamos analisar como que é o valor investido e o valor, né, os valores referentes à produção no capitalismo. Então, esse é um quadro de trabalho, né, de produção de um trabalhador, né, de uma única pessoa, de um único trabalhador, em que esse quadro dela é referente a um dia de trabalho, tá? Referente a um dia de trabalho. Então, como o Marx, ele sempre vai partir, né, da ideia de um burguês honesto, de um burguês que cumpre com as obrigações e que tem uma consideração, né, pelo trabalhador, como trabalhador, o Marx ele vai dizer, vamos pegar o exemplo de um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, né, somente 8 horas por dia, que é o considerado, né, razoável. Então, numa fábrica, né, vamos pegar o exemplo de uma fábrica de sapatos. Numa fábrica de sapatos, um trabalhador ele é contratado para trabalhar 8 horas por dia e essas 8 horas por dia são divididas em duas partes de 4 horas, né, com um intervalo no meio de almoço. Então, nas primeiras 4 horas, o trabalhador ele consegue produzir um par de sapato. Então, ele consegue, usando todas as máquinas e as ferramentas, e com a sua mão de obra, ele consegue produzir um par de sapato inteiro do zero. Então, o que acontece? O Marx ele vai dizer, a cada 4 horas, para esse trabalhador, né, produzir um produto, um par de sapato, ele vai gastar R$ 30 de ferramentas e matéria-prima nessas 4 horas. Ele vai, com gastos da fábrica, né, de energia elétrica, de água, ele vai gastar R$ 20, né, de salário. Esse trabalhador vai ganhar por essas 4 horas, ele vai ganhar R$ 50, então em 4 horas ele vai produzir um par de sapato que custou ao capitalista R$ 100. Somando todos os gastos, deu R$ 100. E aí, só que aí o que acontece? O trabalhador não é contratado para trabalhar só 4 horas por dia. Ele é contratado para trabalhar 8 horas. Né? Então, aí nas outras 4 horas, ele vai produzir mais um par de sapato, porque é a capacidade de produção daquele trabalhador. A cada 4 horas ele faz um par de sapato. Então, nas outras 4 horas, digamos que assim, na parte da tarde do dia, ele vai gastar mais R$ 30 de ferramentas e matéria-prima, gastar mais R$ 20 de gastos da fábrica, porém, ele deveria receber mais R$ 50 de salário. E por que ele deveria receber? Porque ele está produzindo. Eles são mais 4 horas em que ele vai passar as 4 horas produzindo, né, uma mercadoria com um valor, ele vai produzir riqueza. Então ele vai trabalhar mais 4 horas. Então, se nas primeiras 4 ele ganhou R$ 50, nas segundas 4 horas ele também produziu esses R$ 50 que ele deveria receber. Só que ele não vai receber esses R$ 50, porque na hora de estabelecer o salário, né, no mês, na hora de estabelecer o salário, de contratar o empregado, o trabalhador, o patrão, o burguês, sabendo disso aqui, sabendo disso, que ele teria que não pagar esses segundos R$ 50, ele
faz a conta e ele estabelece o valor mensal do salário do trabalhador. Então, ele chama o trabalhador e fala, ó, eu te pago R$ 1.000 de salário por mês. Você quer trabalhar na minha fábrica de sapatos 8 horas por dia, de segunda a sexta? Porque é isso que dá um salário de R$ 50 por dia. Né? Se vocês, né, fizerem a conta, um mês, segunda a sexta, né, são 4 semanas, 5 dias por semana, 20 dias. 20 dias, R$ 50 por dia, dá um salário de R$ 1.000. Salário líquido de R$ 1.000. Que é basicamente, hoje um pouquinho menos que o salário mínimo no Brasil. Então, reparem que isso aqui, né, pode ser próximo da realidade de muitos trabalhadores. Então, o Marx vai dizer, nessa segunda 4 horas de trabalho, esses R$ 50 que o trabalhador produziu, que ele deveria receber, mas não recebe, esse valor é a mais-valia. Por quê? Porque esse valor, o burguês vai ficar com esse valor para ele. Ele vai pegar do trabalhador esse valor para ele, porque ele não vai pagar esse valor ao trabalhador. Então, no capitalismo, o lucro não vem de vender mais caro o preço do produto. Né? Ele vem de não pagar ao trabalhador o salário justo, o salário referente ao real do que o trabalhador produziu. Então, o trabalhador, ele produz e ele recebe menos metade ou bem menos da metade do que ele produziu durante o mês como salário. Porque é o trabalhador que produz, né, a riqueza, é ele que produz a mercadoria. Então, ele deveria receber. Então, não pagando esses R$ 50 das segundas 4 horas, o segundo produto produzido, o segundo par de sapato desse trabalhador, só custou ao capitalista R$ 50. Então, o capitalista tem 2 produtos idênticos, feitos pelo mesmo trabalhador, então eles são iguais, usando as mesmas máquinas, a mesma matéria-prima, então exatamente o mesmo produto, só que na prática, um custou R$ 100 e o outro 50. O que o capitalista faz? Ele vai vender um por 110 e o outro por 60, aumentando ali R$ 10 no preço de cada um? Não vai, porque senão ele vai vender o de 60 e o de 110 ninguém vai comprar. Porque os produtos são iguais, mas um é bem mais barato, não vai vender. O mais caro não vai vender. Então, o que o capitalista faz? Ele junta esses dois valores, dá R$ 150 por 2 pares de sapato, e aí, se dividir igualmente entre os dois, ele gastou, né, ele teve que gastar R$ 75 em cada par de sapato. Que ele pode vender qualquer valor a mais de R$ 75 por par de sapato, ele já vai estar lucrando também em cima desse valor. Então, ele não precisa colocar o preço lá em cima. Ele não precisa jogar o preço desse par de sapato a R$ 200. Ele pode vender, ele gastou 75 em cada um. Ele pode vender a 80, 90. Ele pode vender a 100 que seja. Ele vai lucrar. Então, vamos supor que ele venda a 100. Né? Por que 100? Vamos pegar o preço que o sapato custou na conta correta, com as 4 horas que foram pagas ao trabalhador. Então, nessa conta, o sapato custou R$ 100. Se o patrão vender a R$ 100 cada um, ele gastou 150, ele vai tirar R$ 50 de lucro. E esse lucro não vem de aumentar o preço do produto, porque ele não aumentou o preço do produto para vender. Ele não pagou ao trabalhador o que seria justo para o trabalhador receber. Ah, professor, mas aí se ele vende a 100 e ele paga os 50 para o trabalhador, ele não ficaria com lucro nenhum. Ele não ficaria zero. Então não compensaria para ele ter a fábrica. Né? Só que, aí o Marx vai dizer, e se ele vendesse esses pares de sapato que custariam R$ 100, se fosse correto, cada um, se ele vendesse a 110, 115, 120, ele venderia. Provavelmente ele venderia. Muito mais gente compraria. Por que muito mais gente compraria, professor? Porque se ele, em vez de pagar R$ 1.000 de salário para o trabalhador, ele pagasse os 2.000, que seria pagando as outras 4 horas,
Então, se ele pagasse 50 nas primeiras 4 horas e os 50 nas segundas, se o trabalhador recebesse R$ 100 por dia, recebesse o dobro do salário, e durante um mês recebesse, né, 2.000, o dobro, esse trabalhador, ele teria condições de comprar esse próprio par de sapato. Ele teria condições de pagar 110, 120, R$ 130 para comprar esse par de sapato. Porque com o dobro do salário, ele teria essas condições. E o trabalhador, e o dono da fábrica, ele poderia lucrar bastante. Só que ele lucraria em cima do preço do produto. Mas na realidade, não é o que acontece. Por quê? O burguês, o dono da fábrica, ele prefere lucrar em cima do valor do salário do trabalhador, que ele vai lucrar mais, ele vai ter um lucro maior, né? Porque deixando de pagar esses R$ 50, ele pode lucrar R$ 50 e conseguir, se ele conseguir vender um produto um pouquinho mais barato, mais caro, ele vai lucrar mais ainda, né? Vendendo, pagando o salário correto para o trabalhador, ele vai lucrar menos. Ele vai lucrar ali R$ 30 por par de sapato, 20, né, menos até. Então ele não vai lucrar o quanto ele poderia lucrar. Então, segundo Marx, analisando, né, como que é composto, né, como que são compostas no capitalismo as características do trabalho, né, o que é gasto e o que é pago, e o que é produzido, explica-se que há exploração, que mesmo com o trabalhador ganhando um salário, ele não ganha o valor exato do que ele produziu. Então, parte do que ele produziu, parte do lucro do que ele produziu, fica com o burguês. E isso é exploração. Então, o Marx, né, vai afirmar que com a mais-valia, né, com a teoria da mais-valia, que no capitalismo há exploração, sim, né, e que essa exploração ela mascarada ela é mascarada pelo salário. Então, e também aí entra a mais-valia relativa, né, que é uma variação dessa mais-valia absoluta. O que seria a mais-valia relativa? Seria a ampliação da capacidade produtiva através de inovações tecnológicas. Então, por exemplo, esse trabalhador, né, ele trabalha 8 horas e a cada 4 horas ele faz um par de sapato. Mas se eu comprar algumas máquinas para minha fábrica, algumas máquinas melhores, e em 8 horas ele conseguir produzir 4 pares de sapato. Se eu comprar máquinas melhores, mais rápidas, que façam, né, coisas melhores, com mais qualidade, ele pode produzir mais produtos nas mesmas 8 horas. Então, o que acontece? Se as inovações tecnológicas fizerem o trabalhador produzir mais peças, né, mais produtos durante o mesmo horário de trabalho, o burguês ainda vai lucrar mais ainda, porque ele vai ter mais produtos para vender. Tá? E ainda tem aumentar a jornada de trabalho. Dessas 8 horas, eu posso aumentar para 10 horas, como 2 horas extra, e eu posso pagar ali um pouquinho a mais do salário, e ele vai trabalhar mais para mim, produzindo mais produtos, e eu vou ter mais lucro ainda. Então, no capitalismo, né, com a explicação da mais-valia, o Marx ele vai meio que, né, deixar meio que provado que há exploração sim. Né? E a partir daqui é que ele começa a buscar uma ideia de como a sociedade, como a humanidade poderia deixar o capitalismo, ultrapassar o capitalismo e implantar um sistema onde realmente não houvesse exploração, não houvesse classes sociais e não seria necessário nem existir governo. Né? Simplesmente um sistema onde não houvesse exploração e nem classes. Né? Então ele vai buscar, e daí vem a ideia dele, conhecida como socialismo científico, né? Que ele vai dar todas as diretrizes, e ele vai dizer tudo o que tem que acontecer, que teria que acontecer, para que o mundo pudesse deixar o capitalismo de lado e entrar em outro sistema. E esse sistema levaria ali a uma vida sem exploração. Né? Que é exatamente, ele vai, né, continuar naquela ideia da dialética. Né? Então agora a gente parte do capitalismo. Então o capitalismo agora ele é a tese.
né? O capitalismo, ele é o que está no momento, que vale no momento. Então, ele é a tese. E aí, o Marx vai dizer, como o capitalismo ele é muito forte e com o salário ele aliena o trabalhador, ou seja, ele faz com que o trabalhador não perceba que é explorado, no capitalismo, para o capitalismo deixar de existir, vai ser necessário a interferência dos seres humanos. Né? Vai ser necessário a interferência de alguém que consiga mudar o sistema à força. Tá? Então ele vai dizer, na análise dele da história da humanidade, ele vai dizer que a burguesia, ela também era uma classe revolucionária. Ele vai dizer, a burguesia, quando ela surge como classe social, lá no final da Idade Média, ela é um grupo social revolucionário. Por que grupo social revolucionário? Por que classe social, né, revolucionária? Porque a burguesia, ela surge no meio de uma Idade Média muito apegada à religião, e os burgueses eles vão preferir ficar sem religião do que deixar de ser burgueses. Eles vão enfrentar a sociedade que dizia que ou você era nobre ou camponês e só. Eles vão enfrentar a sociedade para serem burgueses. E depois, na época da Idade Moderna, os burgueses eles vão se juntar e eles vão fazer revoluções para derrubar os reis absolutistas. Então a gente tem as revoluções na Inglaterra no século XVII, a própria Revolução Francesa, que são exemplos de revoluções burguesas, revoluções lideradas pelos burgueses, com apoio do povo, para derrubar o absolutismo, para implantar governos de maior representação política, né, repúblicas e governos mais democráticos, digamos assim. Então, o Marx ele vai dizer que a burguesia é uma classe revolucionária. Né? Eles são revolucionários porque eles revolucionaram a história da humanidade. Só que eles não completaram a revolução. Por quê? Porque a partir do momento em que eles derrubaram o absolutismo, derrubaram os reis absolutistas, e a burguesia assumiu o governo, a burguesia ela vai parar a revolução aí. A partir do momento em que ela se apodera do governo, do controle, né, que ela se apodera do poder, ela para por ali. E ela não termina a revolução. Porque, segundo Marx, a revolução da humanidade deveria terminar num sistema sem exploração. E a burguesia acaba sentindo ali o gostinho do poder e percebendo que ela ganharia muito se mantivesse daquele jeito, daquela maneira a situação, e a burguesia mantém o republicanismo com a democracia e mantém isso tudo para poder continuar, né, lá no topo. Então aí o Marx vai dizer, o capitalismo só vai deixar de existir se os trabalhadores do mundo inteiro se juntarem e fizerem uma revolução mundial, né? Uma revolução mundial de trabalhadores. Então é exatamente aí que o Marx vai tentar organizar grupos, né, socialistas de trabalhadores na Europa para poder discutir, para tentar espalhar a ideia, para tentar conseguir que os trabalhadores do mundo inteiro se unissem e fizessem uma revolução mundial. Segundo Marx, o capitalismo ele iria essa exploração ela iria tornar a vida do trabalhador cada vez mais difícil e cada vez mais ruim, mais dura. Lembrem-se que quando a gente estuda, quando vocês estudam em história, o começo da Revolução Industrial, a vida dos primeiros trabalhadores, né, do começo da Revolução Industrial na Inglaterra, era terrível. Né? Eles trabalhavam 15 horas por dia, ganhavam salários baixíssimos, não tinham leis trabalhistas, não tinham folga, não tinham, né, nenhum direito. Então, a gente vê que o capitalismo, no começo, lá, ele massacrava muitos trabalhadores, né? Muito mais do que faça hoje, talvez. E aí, então, o Marx vai dizer, essa situação iria se tornar cada vez pior, até que chegaria um momento em que os trabalhadores do mundo inteiro, eles entenderiam, né, a situação de exploração, e aí eles fariam essa revolução mundial. E essa revolução mundial, segundo Marx, ela teria que acontecer no mundo inteiro ao mesmo tempo. Para poder dar certo, teria que ser no mundo inteiro ao mesmo tempo. Não daria para ser, né, não daria certo se fosse só em um país, só em outro país. Né? Então, ele vai dizer que não daria certo. Igual a gente percebe que
os países que tentaram, né, implantar governos baseados no socialismo da ideia do Marx vão acabar falindo, vão acabar se tornando governos violentos e opressores, porque o próprio Marx tinha profetizado, né, ele tinha, né, deixado claro que a ideia dele, né, de passar do capitalismo para o socialismo e depois para o comunismo, só daria certo se fosse no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, né, voltando, né, à ideia dele de como passaria, né, para o socialismo, os trabalhadores do mundo inteiro iriam se unir, fazer uma revolução mundial, e nessa revolução os trabalhadores iriam tomar os meios de produção e iriam tomar a posse do governo. Né, que segundo Marx, no capitalismo, o governo é um instrumento de dominação, né, da classe dominante contra a classe trabalhadora. Então, o Marx ele estabeleceria que deveria haver essa revolução, os trabalhadores deveriam tomar a força, né, porque é uma revolução, então tem que ser a força, tomar a força, os meios de produção, né, ou seja, assim, o controle das fábricas e o governo. E aí os trabalhadores, eles passariam a exercer o governo. E aí entraria na fase de transição, que na ideia original do Marx é a fase que se chama de socialismo. Né? A fase do socialismo, na ideia original do Marx, ela é a fase de transição. Ela é só uma fase, ela é uma fase provisória, é uma fase de transição. E nessa fase do socialismo, haveria então esse governo dos trabalhadores. Né? Seria o que o Marx chamou de ditadura do proletariado. Ou seja, os trabalhadores exerceriam o governo todo, tá? Total. O governo ia ser todo controlado pelos trabalhadores e seria uma ditadura. Ou seja, os trabalhadores eles decidiriam tudo sem a interferência, né, dos burgueses ou de outros grupos sociais. Né? Porque os trabalhadores precisam implantar a igualdade na divisão dos lucros. Então, durante essa ditadura do proletariado, os antigos donos, né, a antiga burguesia, a classe da burguesia, quem não aceitasse fazer parte do novo sistema, seria excluído, né, seria preso ou seria morto, seria excluído de alguma forma, porque todos teriam que aceitar a situação. Que situação? Justamente pegar o trabalho, a produção nas fábricas, e pegar o lucro do mês inteiro e dividir igualmente entre todos os funcionários da fábrica. Né? Inclusive, se os burgueses aceitassem fazer parte, eles passariam a trabalhar na fábrica e ganhariam igual todo mundo. Então, o Marx vai deixar claro, só quem realmente não aceitasse de modo algum fazer parte desse sistema. Então, qual seria a solução? Perdão. Qual seria a solução para o Marx, então, para entrar na fase do socialismo? Estabelecer a força que o lucro de todas as fábricas do mundo devem ser dividido igualmente entre todos os trabalhadores da fábrica. Né? Aí, hoje em dia, tem, né, muitos intelectuais que defendem o capitalismo criticam essa parte da ideia do Marx, dizendo, mas dentro de uma fábrica, o trabalho de algumas pessoas é mais importante que o trabalho de outras. E aí o Marx vai dizer, mas espera aí, o que se considera importante? O que é importante? É ser o presidente da fábrica? Ou é importante produzir os produtos? Qual é o mais importante? Né? Se uma fábrica tivesse só o presidente e não tivesse os operários, existiria forma da fábrica sobreviver? Teriam produtos para poder vender? Não. Se uma fábrica tivesse operários, mas não tivesse presidente, teria produtos para poder vender? Daria para estabelecer a venda de alguma forma? Sim, porque os produtos seriam produzidos pelos operários. Então, o Marx ele vai dizer, o conceito de importante, ele é diferente no capitalismo para o socialismo. No capitalismo, o importante é o individual. Ou seja, o importante é que o dono da fábrica tenha lucro. Porque senão ele fecha a fábrica e pronto. Para ele pode não fazer diferença. Para os trabalhadores é que vai fazer.
Então, no capitalismo, o importante é o individual. Só que no socialismo, o importante não é o individual. No socialismo, o importante é o coletivo. O importante é que a conjuntura seja justa. Então, daí pegar o salário de todo mundo, pegar o salário, o lucro que a fábrica deu no mês inteiro e dividir igualmente para todos que trabalharam na fábrica. Porque todos ali são importantes. Se você tirar ali uma pessoa, duas, três pessoas, a fábrica para. Porque aquelas pessoas ali fazem uma parte da produção que ninguém mais faz. Né? Mexem numa máquina que ninguém mais mexe. Então, o trabalho numa fábrica, lembrando que o Marx viveu no século XIX, né? E as fábricas na época lá eram diferentes de hoje, não eram todas robotizadas. Né? Hoje tem fábrica que praticamente os trabalhadores não colocam a mão no produto. Né? Tudo feito através de robôs. Então, lembrem-se que essa ideia foi criada na segunda fase da Revolução Industrial, porém, é uma ideia que até hoje é discutida, né? E até hoje serve como base para discussão, né, com relação ao sistema econômico, né, do mundo, né, o capitalismo, e se daria a possibilidade para atingir esse socialismo. E aí, depois de um tempo, né, com a vida estabelecida dessa forma, de modo igualitário, em que todos receberiam salários bem melhores, as pessoas perceberiam que esse sistema seria muito melhor para todo mundo do que era o capitalismo. E aí as pessoas aceitariam viver assim. Né? E aí os trabalhadores, eles poderiam desfazer o governo. Essa ditadura do proletariado, esse governo dos trabalhadores, né, esse governo rígido dos trabalhadores, só existiria enquanto tivesse essa fase de transição. Aí, quando as pessoas tivessem aceitado a situação, entendido que essa é a melhor forma, passaria-se para a fase do comunismo, né, que seria aí o auge, a última fase da evolução dos sistemas humanos, que o Marx vai dizer que nessa fase não vai haver classes sociais, não vai haver mais trabalhador e dono, porque todos vão trabalhar e todos vão ganhar bem, e os meios de produção vão ser coletivos, os meios de produção vão ser considerados de todo mundo, né? E o próprio governo ele não vai necessitar existir, né? Porque o governo não vai precisar regulamentar a vida de ninguém, porque as pessoas vão ter uma vida tranquila e não vão precisar da interferência do governo. Né? Então, alcançaríamos aí, segundo Marx, né, num sistema sem exploração, no melhor sistema possível. E assim, lembrem-se, tá? Essa é a teoria, a ideia original do Marx, tá? Então, duas coisas. Primeiro, como uma teoria que não chegou, né, nunca chegou a ser colocada em prática, ela não pode ser criticada pela prática. Ela pode ser questionada, ela pode ser criticada como teoria, tá? Ela não pode ser criticada a partir de exemplos práticos. Lembra que eu comentei há alguns minutos atrás. O próprio Marx vai deixar bem claro, né, o Marx e o Engels vão deixar claro que essa mudança, essa transição, só daria certo se fosse no mundo inteiro. Então, os países na história que tentaram implantar governos no seu território, inspirados nas ideias do Marx e do Engels, nessa ideia, eles erraram desde o começo. Por quê? Porque não era, nenhum deles teve a intenção de levar o socialismo para o mundo inteiro. Então, esses exemplos, eles não servem para analisar se a ideia original realmente teria êxito ou não. Né? Então, são duas coisas diferentes. A gente tem que analisar de modos diferentes. Tá? Então, essa ideia original, ela é uma teoria. Até hoje, ela é só uma teoria. E como uma teoria, como qualquer teoria científica, ela pode, deve ser questionada, ser discutida. O que a gente não pode fazer, o que é incorreto fazer, é criticar essa ideia original pelos exemplos dos países da história. Então, os exemplos de países da história, eles acabaram distorcendo as ideias do socialismo, né, científico, da ideia original do Marx e do Engels, e eles acabaram implantando governos com as suas próprias características, né, e que a gente não pode usar para comparar ou para refletir. Tá? Então,
E esses governos reais também, do chamado socialismo real, eles também, como governos na prática, a gente pode questioná-los, criticá-los como governos, mas entendendo essa diferença entre os governos reais e a ideia original. Okay? E o Marx vai partir ali para explicar por que ele considera que o governo tem um papel tão importante, né? Porque ele vai dizer o seguinte: a humanidade ela é dividida numa questão que divide as esferas da vida em infraestrutura e superestrutura. Então, por exemplo, ele vai dizer o que é a infraestrutura? A infraestrutura é a base. Né? A infraestrutura de uma casa é o alicerce da casa. Então, se você vai construir uma casa e você constrói o alicerce quadrado, você não consegue erguer uma casa redonda. Você não consegue erguer uma casa triangular em cima de uma base quadrada. O Marx ele vai dizer que a economia é a infraestrutura da humanidade. Então, lembrem-se que para ele, né, a economia definia todo o resto. Então, é exatamente essa ideia dele da infraestrutura e da superestrutura. A infraestrutura é a economia, que é a base, que é o alicerce. Então, como todo o resto é construído em cima, né, todo o resto da casa é construído em cima da estrutura, em cima do alicerce, todo o resto que existe na sociedade, que não faz parte da economia, faz parte da superestrutura. Então, ele vai dizer, a política, o governo, a educação, a cultura, tudo que existe, né, que não faz parte diretamente da economia, faz parte da superestrutura. Então, é a infraestrutura dando base para o restante das coisas existirem. E aí o que acontece? A economia, como ela é a infraestrutura, é a economia que define todo o resto. Então, é a infraestrutura que define como é a superestrutura. Então, se a infraestrutura, se a economia é a economia capitalista, então o governo, a educação, a cultura vão ser todos criados a partir da economia capitalista. Então, nós teremos toda a superestrutura dependendo, né, elas só vão ser do jeito que são porque a economia é do jeito que ela é. Então, ele vai dizer, no capitalismo, o governo, como ele é do jeito que ele é, porque a economia é capitalista, no capitalismo, o governo ele é um meio de controle que a burguesia usa para controlar os trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores eles precisam ser renovados. Então, os trabalhadores eles se aposentam, eles morrem e eles precisam ser renovados nas fábricas. Então, você precisa manter uma substituição de gerações que vão continuar sendo trabalhadores e que vão continuar não entendendo a sua exploração para que o capitalismo continue se mantendo. Então, o Marx vai dizer que o governo no capitalismo ele é um meio de exploração, ele é um meio de controle que a burguesia usa para controlar os trabalhadores e manter os trabalhadores como trabalhadores. Né? Por isso, por exemplo, o exemplo de muitos países, o governo não fornecer uma educação pública de qualidade para a maioria das pessoas, para a maioria das famílias. Porque se a educação for de qualidade para todos no país, as pessoas acabam questionando o sistema e o capitalismo correria risco. Né? Mas essa é a ideia do Marx. Né? É óbvio que a gente pode criticar essa ideia, porque existem países aí capitalistas que a educação é de qualidade, é pública, é para todo mundo e é de qualidade. Porém, a gente precisa entender que um país ele não se vira sozinho. Ele sempre tem relações comerciais com outros países. E aí, se dentro de um país não há problemas econômicos, é porque ele acaba ganhando de outro país na relação comercial com outro país. Então, se ele não perde, outro perde. Né? É o jogo econômico do planeta. Né? Com quem vai estar o dinheiro daqui a 100 anos? Qual país vai ser a maior potência mundial daqui a 100 anos? Há 100 anos atrás, os Estados Unidos assumiu. Só que antes disso, era a Inglaterra e a França. Né?
chegando na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava quase passando a Inglaterra. Então, daqui a 100 anos, qual vai ser a maior potência mundial? Em quais países estarão todo o dinheiro? E quais serão os países, então, que ficarão sem o dinheiro? Né? É uma questão a ser discutida. A questão da alienação, né, que eu comentei ali atrás, que o Marx vai dizer, no capitalismo, o trabalhador ele é alienado, ou seja, o sistema faz com que o trabalhador ele se afaste da sua produção. Ele não percebe que ele é o agente principal do sistema, porque é ele que produz tudo que existe. Né? Resumido naquela frase, né? Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Né? É a ideia de dizer que... E a alienação é justamente o fato de que no capitalismo, os trabalhadores eles não conseguem enxergar isso. Eles não conseguiriam enxergar que o carro que passa na frente dele na rua, aquele carro ali só está passando ali, o carro só existe porque ele trabalha numa fábrica de automóveis e ele ajudou a fabricar aquele carro. Se ele não tivesse ajudado a fabricar aquele carro ali, que passa na frente dele na rua, aquele carro ali não existiria. Aquele produto não existiria. Então, só que ele não percebe. O carro passa na frente dele, ele não percebe. Ele não consegue fazer essa relação, né, de que os produtos que existem no mundo são todos produzidos pelos trabalhadores. E não conseguem, então, perceber a importância que eles têm no sistema. Né, e continuariam sendo explorados através da mais-valia. E outra questão também que contribui para essa alienação seria que no capitalismo há o chamado fetiche da mercadoria. Né? No capitalismo, quando você vai comprar um produto, fetiche no sentido de mágica, tá? De fetiche no significado original da palavra, tá? Na ideia assim, de mágica, né? De ter ali uma mística, né, sobre o produto. Que mágica é essa que tem no capitalismo que nos leva a querer comprar as coisas? Né? É a ideia de quando você compra um produto, você não consegue perceber, ver no produto o trabalho que deu para ele ser feito. Então, quando você paga o valor no produto, você não sabe como ele foi produzido. Você não sabe a dificuldade que deu ou os problemas que teve para ele ser produzido. Se discute muito hoje em dia, por exemplo, a questão das empresas, das grandes empresas mundiais que mandam produtos para serem produzidos na Ásia por trabalhadores de países que têm bilhões de trabalhadores, como a China, a Índia, e esses produtos, os trabalhadores, eles ganham centavos por hora, por dia, para trabalhar, para poder fazer os produtos, para ganhar a vida. E aí, quando você compra aquele determinado produto daquela determinada marca, você não enxerga que você está contribuindo para quase uma escravidão do outro lado do planeta. Né? Ou que você compra um produto, na época do feudalismo, por exemplo, quando você comprava um produto do artesão, você sabia como é que o artesão fazia o produto, você sabia que ele levou dias para fazer, porque você ia comprar, ele falava, volta daqui 3 dias, daqui 5 dias, eu vou fazer ele para você. Então, via-se no produto o trabalho necessário para produzir ele. No capitalismo, não tem isso no produto. No capitalismo, o produto ele é só o produto. Né? Então as pessoas vão, compram e não percebem que elas estão reproduzindo o sistema de exploração. Né? Então, dessa forma, o Marx vai tentar explicar aí que realmente haveria problemas de exploração no capitalismo e qual seria a forma de ultrapassar o capitalismo como sistema.